Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 4, e corresponde à semana 4 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Do que vimos e ouvimos. Vamos à leitura do texto bíblico. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali, com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com ninguém mais sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Enquanto os discípulos falavam ao povo que testemunhara a cura do mendigo aleijado de nascença, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, perturbados porque eles estavam ensinando sobre a ressurreição dos mortos em Jesus, aprisionaram Pedro e João. Passada a noite, no dia seguinte,
O Sinédrio reuniu-se em assembleia presidida por Anás e Caifás, além de outros homens não identificados em qualquer outra parte da Bíblia, como João e Alexandre, e os demais membros da família do sumo sacerdote. Os saduceus eram judeus culturalmente helenizados e mancomunados com Roma. Não eram teologicamente ortodoxos, ignorando crenças fundamentais do judaísmo como ressurreição, anjos e espíritos. A rigor, eram um partido muito mais político do que religioso. Eles compunham maioria no Sinédrio, conselho político do qual também tomavam parte os fariseus. Através do Sinédrio, os reis fantoches impostos por Roma na Judéia contavam com a participação destes representantes do povo israelita a fim de executarem suas decisões na Palestina sem incitar insurreições. Também é importante recordar que à época da condenação de Jesus, havia ampla interferência romana na nomeação do cargo de sumo sacerdote, que adquirira cunho meramente político. Caifás era o sumo sacerdote de fato, pois havia sido nomeado pelos romanos, ao passo que Anás era o sumo sacerdote aos olhos do povo, uma vez que para os judeus este cargo era vitalício. É por isso que o interrogatório de Pedro e João, à semelhança do que ocorrera com o próprio Jesus, foi presidido por ambos, Anás e Caifás. Este conselho perguntou a Pedro e João com que autoridade haviam curado aquele homem. Cheio de ousadia conferida pelo Espírito Santo, Pedro lhes asseverou que o que realizaram ocorrera por meio do poder de Jesus Cristo, a quem os religiosos haviam crucificado. A este ponto, citou o Salmo 118, 22, que alude ao conceito de pedra angular. No contexto original do Salmo, o assunto é a rejeição da pequena nação de Israel pelas potências da antiguidade. Apesar de desprezado no cenário mundial, Israel foi escolhido por Deus para levar seus propósitos a cabo como a pedra fundamental de uma construção. Pedro estende esse raciocínio afirmando que Jesus Cristo é esta pedra angular, o elemento-chave designado pelo Senhor para trazer salvação à humanidade, concluindo com sua célebre declaração: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo que homens sem instrução como Pedro e João, que não tinham estudado em escolas rabínicas, falavam com tamanha propriedade, as autoridades reconheceram que eles tinham sido discípulos de Jesus. Além disso, estava diante deles o homem que fora curado, fato contra o qual não podiam argumentar. Ordenando que todos se retirassem, começaram a discutir entre si acerca do que fariam. Chamando novamente aos discípulos, advertiram-lhes para que não mais mencionassem o nome de Jesus, ao que Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Sem poder castigá-los, pois temiam o povo, os religiosos deixaram-nos ir. Encontrando com os demais discípulos, Pedro e João lhes contaram o que ocorrera, ao que todos fizeram uma prece de gratidão. Esta oração reconheceu que a morte de Jesus havia sido determinada de antemão pelo próprio Deus para cumprir sua obra de salvação por meio do sofrimento do Messias, utilizando como instrumento a conspiração empreendida pelos romanos e judeus. Os que estavam ali reunidos pediram a Deus ousadia para anunciar o Evangelho e operar os sinais miraculosos que fossem necessários nessa empreitada. Quando terminaram de orar, o local em que se encontravam tremeu. A igreja primitiva realmente anunciava o Evangelho com ousadia. Seus membros viviam em comunhão íntima com os mais abastados, suprindo voluntariamente as necessidades dos pobres, trazendo o dinheiro da venda de propriedades aos pés dos apóstolos, os quais continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus com grande poder. Um exemplo marcante desta conduta de compartilhamento foi José, levita de Chipre, chamado Barnabé, que significa encorajador, o qual vendeu o campo que possuía e colocou o dinheiro dessa venda à disposição da igreja para suprir os mais desfavorecidos. Aplicação prática. Muito embora Jesus tenha sofrido, em vida, maior oposição proveniente do partido dos fariseus, são os saduceus que iniciam a perseguição contra a igreja primitiva. Isso porque a pregação da ressurreição desestabilizava o status quo, favorável aos saduceus, os quais usufruíam do dinheiro advindo dos impostos que cobravam, com o endosso romano, para empreender a manutenção do templo. Os saduceus, assim, receavam que o ensino da ressurreição incitasse o povo a rebeliões contra Roma, retirando-os do poder. A resposta ousada dos discípulos ao Sinédrio reflete a certeza de sua fé, gerada pelo encontro com Jesus após a ressurreição e pela obra do Espírito Santo.
Tal intrepidez contrasta com a acomodação que encontramos no seio da Igreja Ocidental da atualidade, assim como a vida em comunidade daqueles tempos difere diametralmente da espiritualidade doente de nossos dias. Tomás Camba, em seu livro Terceirização da Fé, levanta tal problemática com as seguintes palavras: falar sobre a palavra para o cristão deveria ser como falar sobre as operações matemáticas básicas para um professor de matemática, ou como falar sobre as cores primárias e secundárias para um pintor. No entanto, não é o que ocorre com a maioria dos cristãos. Nossos tempos são sombrios por falta de conhecimento básico daquilo que é fundamental para a fé. Aliás, isso é tão preocupante que, por falta de conhecimento da palavra, estamos atribuindo o papel de oferecer redenção e acesso ao Pai a pastores e líderes eclesiásticos, tornando-nos assim pessoas completamente supersticiosas. É hora de abandonar o comodismo e abrir a palavra da vida. Só ela nos blinda contra a dependência de terceiros para nos relacionarmos com Deus. Só ela nos permite viver a verdadeira espiritualidade e contemplar aquele que vive eternamente. Precisamos resgatar o senso de missão dos primeiros discípulos, cujo testemunho era espontâneo, para sermos a igreja que Deus deseja. Isso ocorrerá somente quando entendermos completamente a dimensão da obra de Jesus Cristo. Sabemos que Jesus é o Deus que se fez carne para morrer em nosso lugar, a fim de abrir-nos a perspectiva de redenção, e por isso entregamos nosso coração a Ele querendo sua salvação. Mas a igreja pós-moderna tornou esse ato inicial da jornada cristã o seu término, convidando os crentes a, feita esta oração de entrega, passivamente assentarem-se nos bancos de uma comunidade de fé entre eventos, modismos e círculos sociais, ao invés de exprimirem um serviço ativo e contracultural no meio do mundo. Nossa dedicação àquilo que é periférico tem sido letal à igreja, distanciando-nos dos próximos passos que devem permear a caminhada cristã. Somos chamados pelo Espírito Santo a separar um tempo devocional para oração e leitura bíblica. Somente assim saberemos quem realmente Deus é, e então estaremos de fato dentro de um relacionamento pessoal com Ele. É apenas a partir deste ponto que poderemos ser realmente instrumentos do Senhor para cumprir sua missão, algo que transbordará de dentro para fora de cada cristão até atingir proporções comunitárias. Dessa forma, o renascimento dos princípios e valores do reino de Deus precisa começar pela reforma interior de cada membro da Igreja Ocidental pós-moderna. Há escolhas de tempo, dedicação e renúncia ao comodismo que precisam ser constantemente feitas para que essa transformação aconteça. Assuma a responsabilidade por seu relacionamento com Deus hoje, sem depender de terceiros. Trazendo da mente para o coração. Senhor, com temor dirijo meu coração à sua presença. Enquanto clamo ardentemente que experimentemos a comunhão, o amor e a intrepidez de outrora, e que vivenciemos a unidade na diversidade que um dia deu solidez à sua igreja, sou acometido por uma náusea súbita de um realismo estarrecedor. A consternação é pessoal, referente a meu próprio egoísmo e à maneira como tenho conduzido minhas orações, permeadas de pedidos materiais, bem diferentes das preces feitas pelos primeiros discípulos. Mas também é um reconhecimento da degradação da profissão comunitária de fé da atualidade, afeita a cronogramas de autogestão, manutenção de templos e pregações rasas. Sua igreja está caquética porque dirigiu a busca pelos nutrientes a fontes que não os contêm, como uma criança que come as frutas de cera da mesa de centro tensionando consumir o alimento real. Há um círculo vicioso por meio do qual indivíduos recorrem a terceiros para receber orientação espiritual e até mesmo para que se executem por eles atos intransferíveis de devoção, como leitura bíblica e oração, enquanto líderes eclesiásticos apertam as rédeas desta relação de dependência para tornarem a si próprios mais e mais necessários, de modo a angariar dízimos ou simplesmente seguidores que lhes massageiem o ego. Nunca houve tão abundante informação disponível concernente à leitura da Bíblia e ao mesmo tempo tão poucos os que se dediquem a adquiri-la com estudo diligente, com formação prática sincera e compromisso para aplicá-la. Associadamente, há um analfabetismo bíblico deliberado que ignora a suficiência de sua palavra, como se ela precisasse de elementos carismáticos, místicos ou de autoajuda para ser transmitida de maneira mais palatável. Inspiro profundamente. Em meio a tamanho caos, percebo, aliviado, que sou chamado a um relacionamento pessoal com o Mestre e não a pertencer a um movimento. À medida que me envolvo em intimidade com meu querido Jesus,
seu Espírito Santo mais e mais moldará meu modo de agir, gerando seu caráter em mim, de maneira que a realidade interior do reino de Deus comece a transbordar exteriormente. Somente assim, ciente de minha identidade no Senhor, é que poderei de fato resgatar o propósito central de segui-lo e de fazer outros discípulos, em oposição a dedicar-me à manutenção de uma estrutura, ao entretenimento alheio ou a um cronograma de eventos. Trindade Santa, opere uma cabal transformação da Igreja brasileira, a começar em mim. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 4, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, relembre quem eram os saduceus, o que era o sinédrio e quem presidia este conselho nos tempos dos primeiros discípulos. Terça-feira, o que significava a analogia da pedra angular no contexto original do Salmo 118, 22? E qual sua relação com a figura de Jesus Cristo feita por Pedro em sua defesa ao sinédrio em Atos 4, 11? Quarta-feira, quem foi Barnabé? Você conhece outros dados da biografia deste célebre cristão? Quinta-feira, como era o modo de vida da igreja primitiva? Por que você acha que a igreja ocidental atual tanto se afastou deste ideal? Sexta-feira, você tem desenvolvido um relacionamento pessoal com Deus e atuado como um propagador de sua palavra a outras pessoas? Ou tem terceirizado essas responsabilidades apenas a líderes eclesiásticos? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 4 para a sua vida?